Mais informações a respeito do esquema de ocultação de bens e valores da família de Vorcaro apontados pela liquidante do Banco Master nos Estados Unidos e também pela Polícia Federal. O Victor Salina tem os detalhes sobre o tamanho desse desvio bilionário no exterior. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, como bem nossa audiência deve se lembrar, nós já falamos aqui no Jornal da Oeste, segunda edição, daquele ecossistema que era usado, então, para ocultar os patrimônios e também os valores, os bens de Daniel Vorcaro lá no exterior, lá nos Estados Unidos. Isso com a parceria do pai dele, Henrique Vorcaro, e da irmã Natália Vorcaro, de acordo com levantamentos ali, indícios da Polícia Federal e também da liquidante do Banco Master lá nos Estados Unidos. Agora, o que essa empresa, a liquidante, né, que fica a cargo então de reunir todos os valores ali que estão no exterior, os valores do banqueiro, o que ela descobriu? Que eles teriam, a família dele teria desviado, portanto, R$1,5 bilhão de reais, pelo menos R$1,5 bilhão de reais. Como eles faziam isso, Geisiane? De acordo com o documento da liquidante. Bom, eles se utilizavam de 4 mecanismos. Primeiro, houve um empréstimo, Geisiane, de R$230 milhões a empresas ligadas a Henrique Vorcaro, a venda de R$640 milhões em recebíveis para um fundo controlado pelo Banco Master, também repasses de R$230 milhões à empresa Terra Santa, também ligada à família. E, além disso, transferências superiores a R$1,2 bilhão ao City Fund 2. É um fundo de investimentos que teria repassado R$589 milhões a empresas associadas a Henrique Vorcaro, o pai, portanto, do ex-banqueiro que está preso. E toda essa ação, Geisiane, lá nos Estados Unidos, então da liquidante, essa ação que foi movida na Justiça dos Estados Unidos, qual é o motivo dela, né? Eles buscam recuperar ao menos um patrimônio milionário do ex-banqueiro, aliás, milhões de dólares, vale ressaltar aqui, 35 milhões é o valor estimado de uma mansão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que fica localizada na Flórida. E essa mansão, de acordo com a liquidante, teria sido comprada com esses valores que foram desviados do Banco Master. Essa empresa que comprou, então, essa mansão, ela foi comprada de forma terceirizada, né, através de uma empresa que tem como presidente Henrique Vorcaro, o pai de Daniel, e como vice-presidente a irmã dele, Natália Vorcaro. Eu volto com você, Gisele. Tá, então, Fabi Barroso, mais membros da família envolvidos, agora aparece também o nome da irmã, impressionante, hein? Só não apareceu da mãe ainda, mas tem primo, tem irmã, tem pai ali, todo mundo envolvido nesse escândalo de corrupção do Banco Master. Chama atenção também o nível do esquema ser sofisticado, né? Era um esquema sofisticado, eles tinham ali toda uma forma de mandar, de deixar esse patrimônio em dólar, enfim, de passar também embaixo aí dessa fiscalização da própria Receita Federal, enfim, tirar esse patrimônio daqui e colocar lá fora. O número impressiona mais uma vez, R$1,5 bilhão envolvido aí. Mais esse escândalo, vale ressaltar que a PF já havia bloqueado na conta do pai Daniel Vorcaro mais de R$1 bilhão. Então, realmente, assim, são números assustadores, Fabi. Completamente assustadores. Vamos lembrar também que tem o cunhado do Vorcaro, que é Fabiano Zettel, que também aí nos bastidores se cogita uma delação dele, mas parece que ele ainda está tentando se escorar na tábua de salvação do próprio Daniel Vorcaro, né? Acho que ele só vai partir para uma delação se ele... É triste ver essa cena, né? Porque ele era pastor. Ele só vai delatar se o Vorcaro, então, falhar, né, nas inúmeras tentativas. Lembrando, gente, que delação premiada pode haver várias tentativas, tá? Isso é comum, infelizmente, né? Mas o que o Daniel Vorcaro vai trazer nessa delação aqui, a terceira, já começa a fechar um pouco o cerco para ele. Devido até a essa última operação da Compliance Zero, que mostrou aí, né, onde o ministro André Mendonça levantou o sigilo dessa operação para mostrar justamente como é e era, né, perigoso o Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro,
que tinha lá a turma, inclusive usando agentes da Polícia Federal. O André Mendonça leu isso, eu assisti o julgamento inteiro mais de uma vez, gente, para poder pegar detalhe, não ficar somente nos cortes, né, da internet. E o que ele mostrou ali, o que o ministro mostrou, é realmente uma quadrilha, algo bem organizado, bem perigoso, que fez ameaças, que tinha fuzil, que era também ligado a bicheiro no Rio de Janeiro, um esquema de poder absurdo e que tem a ver, provavelmente, a Polícia Federal dirá, com esse liquidante que o Vitor Salinas nos colocou aqui. Esse liquidante nos Estados Unidos, a partir do momento em que os próprios americanos têm interesse, né, na liquidação dos ativos, então, ou seja, de propriedade do Daniel Vorcaro, já conhecida, essa casa que a gente está mostrando, uma casa de Miami, que já foi mostrada, mas creio eu que tem dinheiro em fundos, porque deu para entender, inclusive, que é assim que eles faziam, um esquema de pirâmide, usando transferência de empresa para empresa, onde sempre aparecia o próprio Vorcaro como sócio ou um integrante da família dele como sócio. E o que a gente via era uma série de fundos sendo utilizados para tentar esconder esse dinheiro num esquema que não é nada novo, né? É um esquema que até a própria Polícia Federal já conseguiu investigar e chegar em números positivos, mesmo estando fora do Brasil, na época da Lava Jato. Vão ter que repetir a dose, dessa vez parece que a cooperação americana está maior e também paraísos fiscais estão tendendo a dar cooperação. E isso é mais uma pressão para que Daniel Vorcaro delate, mas delate com bastante prova e até trazer pessoas novas ou trazer, mitigar nessa investigação da Polícia Federal por se tratar de tantos fundos, tantas empresas, tanto dinheiro em vários países, às vezes demora-se muito. Lembrando ainda também, para finalizar meu comentário aqui, que nós temos ainda vários celulares, tanto do Vorcaro como desse pessoal todinho, né? A Compliance Zero teve a 9ª operação, então todo o material recolhido ainda está em análise pela Polícia Federal, que está contando com a ajuda da polícia daqui de São Paulo, na parte de perícia, justamente por ter conhecimento, know-how sobre isso. Então vamos aguardar, porque vai ser difícil eles esconderem o que eles fizeram no verão passado. Maiara, eu havia falado da mãe, mas a mãe já apareceu também, porque já apareceu tantos membros da família, então só corrigindo aqui para nossa audiência, sim, a mãe do Daniel Vorcaro, o nome dela é Aline Vorcaro, também já apareceu nessas investigações Compliance Zero, lembrando, semana passada foi deflagrada a 9ª fase da Compliance Zero, então muita coisa ainda está por vir. Ela apareceu recebendo em sua conta, né, um CPF, ela recebeu mais de 20 milhões de reais, isso somente a mãe. E voltando aqui às informações que o Salina trouxe para nossa audiência, importante a gente colocar, né, que nesse esquema aí de mais de 1,5 bilhão de reais, o pai e a irmã aparece, essa é a irmã do Daniel Vorcaro, é a Natália Vorcaro Zettel, do Fabiano Zettel, cunhado, que a Fabi aqui mencionou também pra gente, Fabiano Zettel. Olha só a foto do feliz casal aí na tela para vocês, Fabiano Zettel e Natália Zettel. O Fabiano também está nesse processo de delação premiada, também está preso, estão à expectativa. Impressionante, tudo em família, essa família é muito unida, Maiara. Pois é, até quando você comentou da mãe do Vorcaro, eu até estranhei, eu fui pesquisar na hora o que tinha acontecido com a mãe do Vorcaro, porque de duas uma, ou ela participa dessa organização criminosa familiar, ou então ela devia estar destruída, né, se ela não soubesse de absolutamente nada, mas seria praticamente impossível não saber, né, estamos falando de uma família soprano brasileira e mega criminalizada, que é literalmente uma organização criminosa, onde todos estão envolvidos. A gente tem o pai, que pagava propina para a Polícia Federal, nós temos a irmã, que fraudava crédito de carbono para inflar o balanço do Banco Master, nós temos o cunhado, que também cuidava de todas as operações estruturadas de abertura de contas, de fundos da família, e o pai ainda, que tomava, né, a partir da empresa que ele possui, desviava também dinheiro do Banco Master para a própria empresa. Então, assim, é realmente um laço familiar, sem dúvidas, muito interessante da gente analisar. E aí fica a questão que, com tudo que está sendo descoberto em relação
ao Banco Master, ao Daniel Worcaro, a delação que ele tem que trazer agora para a gente, ela está ficando cada vez mais difícil, né? Porque muitas coisas estão sendo descobertas sem eles. O que sobra para ele realmente é dar nomes aos bois, é trazer de fato quem estava envolvido ou quem sabia pelo menos desse envolvimento, né? Quem eram as pessoas que ele estava pagando ativamente, cientes, né, do dinheiro que estavam recebendo, ativamente para ocultar, para fazer vista grossa de tudo que estava acontecendo. Porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas questionando até a demora do Banco Central para ver tudo isso. Como é que eles conseguiram fraudar tantas coisas e ninguém perceber, né? É óbvio que quando nós de fora, mesmo atuando no mercado financeiro, olhávamos para o Banco Master, nós víamos aqueles CDBs com rentabilidades absurdas e já estávamos cientes que havia um risco ali por trás, né? Tudo que paga muito com tecnicamente um risco baixo envolve um risco que você não está percebendo ali na hora, né? Se ele precisa pagar tanto assim para pegar dinheiro emprestado do mercado, significa que ninguém mais no mercado quis emprestar dinheiro para ele de uma forma mais barata. Então já era um indício de risco que, infelizmente, para a pessoa física que não entende ou que não tem um conhecimento financeiro tão alto, não enxerga o tamanho desse problema. Só que nós estamos falando de uma estrutura que em nenhum momento ela foi construída para ter algo verídico por trás dela. Toda a estrutura ela foi construída desde o início para ser fraudulenta, né? A própria irmã do Worcaro, ela cuidava ali da parte ESG da empresa, né? Para parecer que o Master cuidava da parte da ESG, se preocupava com o meio ambiente e fazia a venda dos créditos de carbono para inflar o balanço. Então, enquanto ele estava captando lá dinheiro a 140% do CDI através dos CTBs com altas rentabilidades, e esse dinheiro estava lastreado, né, em nada, aquele ativo não valia absolutamente nada, como é que o Master conseguia fazer para que aquele balanço ainda se tornasse robusto? Aí que entrava a irmã dele, né, fazendo os créditos de carbono fraudulento, comprando basicamente, né, dizendo que tinha ali uma operação de carbono, árvores que nem deles eram, tá? Que eram do governo, que eram públicas, mas diziam que eram deles e colocava que aquele espaço valia milhões e milhões. Então, consequentemente, para o balanço parecia muito robusto, né? Agora, quando a gente olhava por trás dos ativos, a gente via que aquele ativo não é que ele não valia nada, ele não existia, né? Então, realmente é uma operação criminosa que não foi que em algum momento se desvirtuou do caminho. Não, ela já nasceu criminosa com a intenção de ser criminosa.